sofrer. A morte em si não é provocada como na eutanásia, mas ela acontece de forma natural quando o quadro é irreversível. E tem também a mistanásia, que é quando é uma morte miserável e fora da hora. São três situações que ela engloba. A primeira são doentes e deficientes que, por motivos externos, não chegam nem a ser pacientes, por carência mesmo de não conseguir um atendimento médico. A segunda é quando o paciente consegue o atendimento, mas ele se torna vítima de erro médico. E o terceiro é quando o paciente se torna vítima de uma conduta médica errada, mas porque ele não teve um acesso ao atendimento de qualidade. A eutanásia, além de ser contra a religião, ser contra ela por vários motivos que eu não vou entrar agora, ela também se diverge do Estado, porque o Estado tem que defender a vida. Então, o que acontece no Brasil? No Brasil o Brasil é contra a eutanásia, só que não tem ela na Constituição como... não tem o nome eutanásia na Constituição definida como um crime. Ela se engloba só um momento. Em homicídio doloso. Em homicídio doloso ou auxílio ao suicídio quando o paciente precisa de ajuda para morrer, que é o suicídio assistido. Porque o Brasil, a Constituição defende que o indivíduo tem que ter o direito à vida. E uma coisa que a gente já defendendo vale ressaltar é que no homicídio, quando é em casos da eutanásia, ele é considerado homicídio privilegiado, pois quem comete ele recebe um perdão da parte da pena. E aí agora eu vou ler aqui o artigo. É o artigo 121. Quando o indivíduo mata alguém, a reclusão é de 6 a 20 anos, mas quando o crime ocorreu por compaixão e a pedido da vítima para diminuir o sofrimento físico em razão da doença grave, a pena é de 3 a 6 anos. E vale também lembrar que o Código de Medicina considera a eutanásia antiética, porém, o Conselho Federal de Medicina, desde 2010, aceita a ortotanásia, que é praticamente uma eutanásia, digamos assim. Agora eu vou passar a palavra para a Natália, que ela vai explicar um pouquinho sobre a jurisprudência. Antes, eu só vou falar sobre 2 casos que nós estudamos, que não é da eutanásia, é da ortotanásia, mas que eles ganharam aqui no Brasil, porque o direito à dignidade humana se sobrepôs à vida, nesses 2 casos. Então, assim, a gente questiona por que nesses 2 casos foi permitido uma ausência de tratamento, e em outros não, e a eutanásia não é permitida. Boa noite, gente. Acho que tá todo mundo me ouvindo. Aqui para mim tá agarrando um pouco às vezes, mas não sei se é para todo mundo. Se agarrar, se for na internet e aí por acaso agarrar, vocês me dão um sinal que eu paro e falo de novo. Mas eu separei aqui, eu e a Ana nós separamos sobre o mandato de injunção. Muito grande, ele é de 2017. O que é um mandato de injunção? Ele tem como objetivo forçar o Poder Judiciário a dar alguma solução a algum tipo de omissão legislativa ou normativa do Poder Legislativo. Então, se tem alguma coisa que não está específico na Constituição ou se não está específico na lei, entra com mandato de injunção para o Poder Judiciário forçar o Poder Legislativo a esclarecer sobre isso. E aí, a Ana citou, né, sobre que não tem eutanásia na Constituição, apesar dela ser proibida pelo Estado, ela não é citada, ela é enquadrada como homicídio. E aí esse mandato de injunção de 2017 foi impetrado pelo advogado Jorge Salomão Leite. E ele se baseia na Constituição Federal. Ele fala que a Constituição ela dá brecha para se aceitar a eutanásia. Ele começa usando o artigo 1º, no inciso 2, que o primeiro trata sobre os fundamentos do Estado de Direito, e no artigo fala que um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. E aí, como a Ana disse,
A eutanásia é uma boa morte, ou seja, é para facilitar, não é facilitar a palavra, mas a pessoa já está num sofrimento muito grande. A eutanásia não é É para igual ao caso, antecipar, a digamos pessoa já assim. está num estado muito degradante. Oi, Nath, acho que você saiu, né? Oi, Não, beleza. deu um Mas problema aqui, mas agora eu voltou. voltei. Desculpa. Não, sem Mas problema. então, e aí a eutanásia, quando ela é aceita, é uma forma de dignidade, de garantir a dignidade da pessoa humana, né? E em seguida ele fala do, no, do artigo 5, inciso 3, ele fala que, lá no artigo fala que ninguém se submetido a tortura ou a tratamento degradante. O advogado traz também, defendendo, né, a eutanásia na Constituição, o inciso 10 do artigo 5, onde que fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização. E aí, você ficar estendendo uma vida que não é uma vida que possa aproveitar, mas estendendo uma vida degradante, uma vida que a pessoa está ali num estado muito ruim, só por obrigação dela ter que viver, em vez dela ter o direito de viver, ela ser obrigada a viver, não é, fere a honra e a imagem da pessoa, né? E, por fim, o advogado, ele fala do inciso 47 do artigo 5 também. O artigo 47 fala sobre o de pena que não haverá no Estado, e aí ele fala que não poderá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, se houver alguma guerra declarada, né, no Brasil é aceito pena de morte. E aí ele argumenta o seguinte, que se quando a pessoa está em perfeitas condições de saúde física, de saúde psicológica, o Estado pode tirar a vida dela, mesmo contra a vontade dela, por que não permitir que quando está em boas físicas e psicológicas e force ela contra a vontade dela? Eu vou até citar aqui o que o advogado fala. Ele vai argumentar contra para os ministros do STF, né? Ele fala: percebam, ínclitos ministros, que não é factível sustentar a ideia de absolutização do direito fundamental à vida humana quando ao próprio Estado é permitido suprimir uma vida com a pena capital, mesmo que excepcionalmente. E o que se tem de demanda é também uma exceção, mas que busca a promoção da dignidade humana através do morrer. Ou seja, a eutanásia é uma forma de promover dignidade humana, de não obrigar a pessoa a viver, que ela possa ter o direito à vida, mas não obrigação de viver quando ela já não quer mais, sendo que ela nem tem as condições totais físicas e nem psicológicas para tal. E aí, só para acrescentar nisso, eu queria falar a revista do ministro Luiz Barroso, que deu uma entrevista à Folha de São Paulo. Essa entrevista é um pouco antiga. Quando ele deu, a ortotanásia nem era no Brasil ainda, mas ele fala da eutanásia. A entrevista é para a Folha de São Paulo. O ministro fala o seguinte: pergunta-se como que é no Brasil, se a eutanásia pode ser ou não aceita. Ele fala o seguinte: Nath, eu acho que seu. Não sei se você está aí ainda, porque parece que você travou. Eu acho que travou dela. Mas gente... ela voltou. É porque quando trava, é só você sair e entrar de novo, né? Que normalmente destrava. Mas pode continuar. Tá, vocês pararam de me ouvir onde? Que pra mim aqui eu tava normal. Você ia começar a ler, né? Começar a falar. Sobre o Barroso, né? Isso. Então, fala que ética e juridicamente elas podem realizar adequadamente valores constitucionais
pelas mesmas razões de respeitar a vontade do paciente, quando ela passa a ser manifestada e o sofrimento seja insuportável. Sou a favor da eutanásia e do suicídio assistido se tomadas certas cautelas. Isso é o ministro do Supremo. E aí a lista da Folha continua. Pergunta: a Constituição brasileira permite a eutanásia e o suicídio assistido? Ele responde que acha que sim, mas essa é uma matéria sobre a qual o legislador ordinário deveria pronunciar-se. Creio que haja impedimento constitucional. Ou seja, o próprio ministro do STF fala que, pela Constituição, ele não acredita que a eutanásia seja proibida, apesar de hoje ela ser enquadrada como um tipo de homicídio. Mas se for olhar tudo em detalhes, a Constituição deixa brechas para que a eutanásia seja permitida. Ok. E é isso. Eu acho. Nós temos mais tempo? Na verdade, vocês têm mais 1 minuto. Se vocês quiserem só fazer alguma colocação final. Então, só para falar mais uma coisa que ela falou, é que até no caso de coronavírus atualmente, né, os médicos avaliam quem tem mais chance de sobreviver. Ou seja, eles já acabam cometendo a eutanásia com alguém que tem uma idade mais elevada para permitir que outra mais jovem viva, por considerar que o tempo de vida dela vai ser melhor. E eu acho isso muito contraditório, você matar uma pessoa porque você acha que a outra merece mais. E é isso que é vigente no nosso país, né? Eu vou até ler aqui, eu não sei como que fala certinho, mas é isso. A vaga na UTI vai para alguém com chances de sobrevivência maiores e na medicina privada ela é para diminuir custos. Então, assim, é bem relativo. Tá, vou passar a palavra aqui para outro grupo, depois a gente volta, tá? Grupo. Cida, se você estiver aí, pode falar primeiro. Tá aí? A não ser que ela esteja... Não, acho que não, porque na verdade a única pessoa que está com um nome diferente aqui já não está mais. Então acho Tudo que bem, eu começo e depois, quando ela voltar, ok. ela tem posição de falar. Então, a gente pensou em argumentos contra e começamos a colocar que a eutanásia ela parte do princípio de que não é a doença em si que vai matar o sujeito, mas é a antecipação, no caso da eutanásia ativa, ou pode ser que vá prolongar, no caso da distanásia, prolongar essa vida e que pode gerar muitas complicações, e no caso da ortotanásia, onde vai se negar tratamentos para que não haja mais complicações e tal. Muito é colocado a questão da liberdade do indivíduo e autonomia sobre a morte, o que demonstra a valorização e a superioridade da liberdade sobre a vida, o que vai trazer a questão da relativização do valor da vida, que foi o que a Annelisa começou a colocar no último momento da fala dela, que é a questão de disponibilização de leitos e a questão de observar qual vida vale mais referente à utilidade, referente à questão de utilidade do sujeito ser ativo, útil, produzente ou não, o entendimento inocente que viver é ter prazer e felicidade a todo momento, sem considerar que nós não temos controle sobre os altos e baixos da vida. Então, já começa aquela questão da relativização do valor da vida para decidir. E a questão do sofrimento das pessoas em fase terminal é um dos principais argumentos do grupo a favor, que é o sofrimento que ela está passando, mas os cuidados paliativos, no sentido de aqui colocar a questão da participação da família, a presença, a descontração, o fortalecer do espiritual,
como fonte de sustento mesmo, pode ajudar muito esse paciente. E nós, como seres humanos, nós não valorizamos o sofrimento e o desconforto como um momento de vivência, como um momento como vida. A gente não tem a vida nesse sentido, a gente tem a vida como prazer, como felicidade, sendo que nós podemos passar toda a vida em busca do sentido da vida, mas poder descobrir o sentido da vida só em um momento de morte. Quando nós antecipamos, nós perdemos uma parte da vivência da nossa existência por antecipar e não querer viver esse momento. E então, os últimos anos de vida de alguém pode ser um momento que o que mais se desejou e não soube como tê-lo, acontece ali, no último momento. Aí ela perde isso por antecipar. E outro argumento que nós pensamos é que pedir para morrer não necessariamente é o desejo de morrer, devido às condições que ela está vivendo no leito. E o que implica o pedido de insistência das pessoas, da família e dos médicos para lutarem por ela no momento em que ela mesma não pode, porque ela está naquela condição. E nesse momento é importante o companheirismo, é importante a presença, é importante o apoio, e muitas vezes não é a realidade das pessoas que estão em volta. O próprio paciente, ele se vê como um fardo, ele se vê como um peso, e isso influencia muito na decisão dele. Então, ele tira, ou, né, de certa forma, ele deseja ou pede a morte para aliviar a dor do outro. O que, de certa forma, é uma terceirização do direito da vida, é uma terceirização de decidir quem vive. A questão do ser humano nenhum consegue lidar com o sentimento de pena. Então, quando ele se vê com pessoas sentindo pena ou outros tipos de sentimento, ninguém sabe lidar com isso. E então, eu estou com tempo? Sim. Outro argumento que a gente pensou foi tentando partir do real, partir do cotidiano. Se a eutanásia ela for legalmente permitida, qual vai ser essas condições? Que consequências e qual real contexto vai se dar referente a isso? Eu coloquei aqui, se legalizado, considerando o sistema público de saúde e os pacientes, ou seja, o público o qual ele atende, são pessoas que chegam no SUS já sem esperança, pessoas que já vêm com uma marca de exclusão social, pessoas que já vêm com uma vulnerabilidade social e pessoas que vêm com uma questão de vitimização da sociedade, pessoas que dependem exclusivamente da opinião dos outros sobre o que elas devem ou não fazer. Então, o que seria a base para que a eutanásia fosse permitida de uma forma saudável, digamos assim, no país, seria a educação para que essa pessoa tenha uma consciência mais plena do seu pedido, afinal ela está decidindo entre a vida e a morte, e a saúde, o sistema público de saúde, a saúde em geral, seja ele privado, seja o sistema público de saúde. E a gente sabe que o contexto do Brasil e as políticas neoliberais, a todo momento, estão sucateando, estão cortando verbas para isso. Então, o que seria a base, a gente não tem. Que é a questão da educação, que é a questão da saúde. E aí eu coloquei aqui a frase, uma citação de Sérgio Rego, presidente da Sociedade de Bioética do Rio de Janeiro, onde ele coloca:
A eutanásia deve ser a expressão da vontade do sujeito, não a do Estado, do serviço de saúde, de uma ideologia ou do profissional de saúde, ou seja, de uma livre escolha. E como eu coloquei, as pessoas que na realidade não têm esses aparatos, essas construções, elas vão estar sim decidindo pela morte em detrimento de falas de outrem, porque elas não têm a completude desse conhecimento. Não é uma classe média, não são pessoas que viajam para outros países que pedem a eutanásia pelo conhecimento. Ou seja, eu não viajo para a Califórnia, eu não viajo para outros lugares para se ter isso. Então, é muito delimitado a escolha. É como se fosse não uma escolha, é como se fosse um fatalismo. Eu estou com uma doença incurável, o médico me disse isso, eu não tenho condições de me posicionar, né, referente ao meu sofrimento, referente às minhas questões psicológicas, referente à minha estrutura social, referente das minhas raízes, então fica sendo uma terceirização do direito à vida e o direito de quem vive, quem morre, de certa forma. E eu coloquei aqui que a Bélgica, onde a prática é legalizada desde 2002, permite a eutanásia de crianças desde que o paciente compreenda o lado irreversível da morte. Isso me soou muito estranho, no sentido de você vai, de certa forma, pregar para uma criança a irreversibilidade da morte para que ela, então, conceda o seu direito à vida, conceda a sua vida. E isso acontece na Bélgica. E, é claro, os pais precisam dar o consentimento também. É isso, por enquanto. A Cida, ela apareceu aqui de novo. Você quer falar alguma coisa, Cida? Você tem 5 minutos. Eu não consigo. Eu tô Pode. consegui. Tá muito ruim na internet hoje. Tá ouvindo? Tô ouvindo um pouco baixo, mas tô ouvindo. Não, tá muito ruim aqui hoje. Mas aqui, eu não deu nem pra ouvir nada que os pessoal já falaram. Porque realmente a internet hoje não tá boa, não. Mas meu argumento contra é porque eles usam muito, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo mexer nesse aqui. Agora melhorou bastante, significativamente, seu áudio. Só que agora você cortou. Deixa eu... Como é que funciona isso aqui? Briana, me ajuda aqui. Não precisa mexer em nada, Cida, é só falar. Tá funcionando, agora é só falar. Tá. O meu argumento contra é porque que nem eles falam, né, que eles pegam uma pessoa, tipo assim, as pessoas estão muito doentes, aí ele acha que, tipo assim, tirando sua vida, que eles não vão ficar sofrendo na cama. E Deus, não era isso que eu ia falar. Tá, eu vou voltar nas coisas que já aconteceu no interior, que eu já vi. Que tinha lá um rapaz lá que estava muito ruim no hospital. E aí os médicos, no caso, chegou e falou com a mãe dele que não podia ficar com ele no hospital, porque ele não ia sobreviver, ele estava lá tomando espaço de outra pessoa e que, no caso, seria desligar o aparelho, né, porque ele não ia ter chance nenhuma. E como a família era muito pobre, aí o que acontece? Aí eles falaram assim, não, até amanhã, tipo, pedindo ele um tempo, o médico. Aí ele virou e falou assim, ó, se vocês não aceitarem desse jeito, então vocês levam para sua casa. Aí não teve opção. Aí o que eles fizeram? Desligaram o aparelho do rapaz. E ele morreu, só que ele não morreu. O que fez? Como eles deram um remédio para ele, tipo assim, para matar ele, aí um remédio que colocou ele dormindo. Aí a familiar chorou muito, fez velório, tudo bonitinho, levou ele. Aí ele ficou 2 dias, né? Porque normalmente no interior você fica de um dia por outro, né? Na casa, para depois enterrar.
E aí todo mundo lá no velório, chorando, aquela coisa toda, e a mãe se sentindo culpada por ter matado o filho dela, que tipo, ter matado ele. Só que aí o que que acontece? O menino vai, começa a respirar e começa, Não é né? mentira. Isso é Sério, caso de filme. não, é sério. Aí o que que acontece? Foi um desespero total, que todo mundo correndo, né? Chamar a médica para levar ele de volta para o hospital de novo. A sorte foi essa, de interior você ficar esse tempo todo. Porque aqui, normalmente, você morre e já vai direto, né? E no caso, no interior, não. No interior, até hoje, você fica de um dia por outro. A sorte foi essa. Aí voltou com ele para o hospital de novo. Aí o que que aconteceu? O cara melhorou, saiu do hospital e quem morreu? A mãe. Então, assim, no interior, tem muito isso que os médicos Não é falam mesmo. possível. Existe no Cerro mesmo, Diamantina, isso tem mesmo. Aí fala assim, porque aqui realmente é proibido e tinha que ser mesmo, por mais que a pessoa sofre, né? Porque a pessoa está ali acamada, sofrendo, é, você vê lá vegetando, mas a fé, né? Por exemplo, quem tem fé, no meu caso, que eu tenho muita fé, eu acredito que sempre está uma esperança, né? Então, assim, eu não concordo mesmo. Eu fico assim indignada quando eu falo assim, mas vai aliviar o sofrimento. Mas será que vai aliviar mesmo? Porque às vezes é que nem se a mãe, se ele não tivesse ficado de um dia por outro, ela não ia poder ver o filho dela ainda conversando, ficou com a mãe no hospital, né? Então, assim, eu sou totalmente contra. A hora que eu fiquei vendo isso, nossa, é muito triste. Eu acho assim que ainda aqui no Brasil não tem uma lei mesmo, não, porque eles usam muito isso, sim, e que deveria, né, ter uma lei mais forte para que quando você forma para ser médico, eu já ouvi muito falando que a gente faz um juramento, né? Quando a gente é médico, a gente faz um juramento, né? Então, assim, só que esse juramento aqui não vale. E quando é setor público, é pior ainda. Tem a escolha. É que nem agora mesmo com esse coronavírus. Ele estava falando, é, vamos supor assim, chega um novo e um velho lá. Quem que eles vão optar? Pelo novo. Aí você não tinha que olhar o que os velhos já fez. Se o Brasil, se foi construído alguma coisa, não foi as pessoas mais velhas. Então, por que que tem que acabar, tirar a vida dele, porque o novo? Não, eu acredito que tinha que ter uma lei mais firme nisso. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não está tendo lei nenhuma, né? Está totalmente jogada. Eu acho que é isso. Eu não ouvi, peço mil Cida, desculpas. deixa eu te falar, porque agora o grupo já excedeu aí os 15 minutos. Então, eu vou passar a palavra para o outro grupo, para eles debaterem 10 minutinhos, e aí vocês debatem esses argumentos aí que foram levantados pelos colegas, tá bom? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, a Priscila falou que o nosso argumento era acabar com o sofrimento da pessoa, e não é. Nosso argumento é a liberdade, a autonomia individual e a laicidade do Estado. Na Constituição, fala que o país é laico, mas já começa citando Deus. Só algumas anotações que eu fiz aqui. Você falou sobre a relativização do valor da vida. E eu vou usar isso realmente para falar que a vida é sim relativizada e a gente tem um tabu muito grande ao redor da morte, porque a gente considera que ninguém pode morrer, que isso é a pior coisa que pode acontecer para a pessoa. A gente projeta o que a gente tem na nossa vida, que estamos bem, estamos saudáveis, em uma pessoa que está à beira da morte. Então, eu acho que isso não deve interferir na liberdade de ninguém. O segundo ponto é que o Estado é laico e a liberdade individual e a dignidade da pessoa humana deve sim prevalecer, porque isso parte do princípio que o que é ético e o que é moral para você em particular. Porque, querendo ou não, o Brasil é um país que a maioria é católico. E já pegando o gancho, a Cida falou que ela tem fé
e acredita que as pessoas podem se recuperar. Mas eu acho que a partir do momento que você tem fé que a vida continua após a morte, em um outro plano espiritual, o que seria almejado é essa vida muito melhor em outro plano do que o sofrimento aqui na Terra. Isso é só um exemplo no cristianismo, por exemplo. Então, acho que a questão da fé é muito controversa, porque aí cai no tabu de que a morte é a pior coisa que pode acontecer para a pessoa. E você falou que a gente tem dó da pessoa que está doente, mas o John Stuart Mill fala que o que gera maior infelicidade ao homem em manter a vida em si seria algo contrário à moral. Ele fala que o princípio maior da felicidade é o fundamento da ação moral, e para ele o credo que aceita a utilidade é o princípio da maior felicidade como a fundação da moral que sustenta as ações. Ele fala que por felicidade se entende o prazer e a ausência de dor, e por infelicidade é a dor e a privação do prazer. Eu acredito que outro argumento que você usou foi esse, que nós não valorizamos o sofrimento como vida. Realmente, o John Stuart Mill falou que o sofrimento não é vida, mas não é uma vida correta, digamos assim. É uma coisa que pode ser diminuída de certa forma. Não sei se eu vou estar falando errado, se vocês vão entender, mas que vida é essa que você gostaria de ter? Eu tive, como a Cida citou exemplo, eu tive o exemplo de uma pessoa próxima a mim que ficou mais de um ano vegetando. Ele não abriu o olho, não falava e nem mexia sequer. Tinha que, assim, virar ele várias vezes durante o dia e tudo mais. Nesse caso, assim que ele faleceu, não teve tristeza, todo mundo já esperava aquilo. Às vezes aquilo foi uma, digamos, não uma felicidade, mas um conforto, um aconchego, principalmente para os que têm fé, que ele estaria em um lugar melhor. E a religião em si também prega que a pessoa deve sofrer, igual você falou, que é nos momentos finais da vida de alguém que ela vai se reconhecer e entender a vida dela. Foi mais ou menos isso que você disse. É o que a religião prega, que a pessoa tem que sofrer para ela estar espiritualmente pronta, porque Jesus na cruz não foi não foi suficiente o sofrimento que ele teve. Então, o sofrimento pode ser um meio que se alcançar a redenção. E isso é muito distorcido. Por que a pessoa, no final da vida, ali quando está quase morrendo, vai achar o motivo da vida dela? Isso é muito relativo à questão religiosa de cada um. Mais um ponto que você colocou, que o sistema de saúde é frágil. Sim, realmente é um ponto a ser tratado, mas eu acho que como assistente social cabe a gente tentar melhorar isso, tentar uma articulação para que não ocorram casos em que o paciente se sinta obrigado a morrer. E é esse o nosso papel, lutar pela pessoa e pela sua autonomia para que não seja diferente. E se a gente for aplicar isso do que você quer para outra situação, eu acho que em todas as situações da nossa vida, nós somos influenciados por alguém, pelos sentimentos que nós passamos no momento, e não cabe a ninguém julgar se a outra pessoa quer realmente, de fato, morrer ou não. Isso cabe somente ao indivíduo. Você falou também que são crianças que morrem na Bélgica, lá, crianças sim, mas é a partir de 12 anos e tem que ter autorização dos pais. E eu também achei meio pesado, mas aí eu fui pensar, é pesado só pelos nossos valores morais, porque é complicado isso, a gente pensar, nossa, é uma criança e vai morrer, mas ela vai morrer de qualquer forma, e a gente, é por isso que eu acho que deve existir sim a eutanásia, porque cada caso é um caso, e permitir isso vai ajudar várias pessoas, não basta a gente citar casos e casos que as pessoas não vão ser ajudadas, porque você permitir à pessoa uma morte enquanto ela ainda está sã, enquanto ela ainda pode decidir por si o que ela acha melhor, eu acho que é aí que entra a dignidade da pessoa. Ela poder decidir enquanto ainda está sã sobre o que ela quer. Mas, deixa eu ver mais alguma coisa que você falou.
pedir para morrer não é necessariamente querer morrer. Eu já falei isso, que a articulação da assistência social e de tudo mais, para a gente saber a verdadeira, o querer da pessoa, mas isso é muito relativo também. Deixa eu ver, se a Natália quiser falar alguma coisa, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você já falou duas coisas que melhoraria muito, que é educação para ter uma consciência plena e a saúde não ser tão sucateada. E nos Estados Unidos, que é permitido, as pessoas assinam um documento em vida, quando estão sã, permitindo a eutanásia nesses casos. Então, é igual doar órgão. Por exemplo, doar órgão no Brasil é permitido e sua família pode escolher se você vai doar órgão ou não. E você pode escolher se você quer ser doador de órgãos ou não. Eu acho que eu, em plena consciência, falando que não quero passar por um sofrimento constante e prefiro, até pela minha fé, ir para outro plano, acabar com esse sofrimento de imediato, eu acho que seria respeito a mim. O Estado permitir isso e me proporcionar isso, como a Natália disse. O Estado também tem que preservar a dignidade do indivíduo. Deixa eu só ver mais algumas coisas. Temos também que deixar claro o limite do poder que a sociedade e o Estado pode exercer no indivíduo. Ele tem que garantir a vida, mas ele pode limitar o indivíduo a não poder fazer o que quer. E pensando também que o suicídio assistido é muito comum por causa disso, porque a pessoa é forçada a acabar com seu sofrimento por si só ou com a ajuda de terceiros, porque o Estado não dá esse apoio para ela. E tá na Constituição também que a eutanásia a pena é mais branda. E eu acho que por enquanto é só. Se a Natália quiser falar mais alguma coisa. Na verdade, vocês têm mais 1 minuto. Ou eu posso passar a palavra e depois a Natália fala? Te passar a palavra para o teu grupo e depois eu Já falo. que a gente tem 1 minuto, então, eu queria falar uma coisa aqui. Eu acho que a gente tem que pensar como se fosse com a gente ou com pessoas que a gente ama muito. Igual ela falou, que dá dó de ver a pessoa sofrendo. Então, em casos assim, o assistente social fazer assistência com a família também, para eles saberem agir e tentar de maneira mais explícita possível deixar o indivíduo decidir por si só. Eu acho que tudo gira em torno do indivíduo decidir sobre a sua vida. Então, pessoal, vou passar a palavra para o outro grupo. Vocês têm 10 minutos para contrapor e depois 5 minutinhos para vocês de novo. A nossa argumentação, ela foi justamente para mostrar que o indivíduo, ele não decide. Pelos quesitos que eu coloquei. E eu não sei se eu entendi bem, mas você confundiu o espiritismo com o cristianismo. Em alguns momentos da fala, eu não sei se eu interpretei errado, mas isso é muito importante devido à questão de como o cristianismo vê o suicídio. Tá? E no caso do suicídio assistido, é considerado, tanto na nossa Constituição, tanto na Bíblia, homicídio. Eu posso falar, se vocês quiserem estar lá em 2 Samuel, é uma situação de Saul, posso voltar, se for interessante, mas o cristianismo, em relação ao suicídio assistido, é a mesma coisa de homicídio, da mesma forma que a nossa Constituição. E gostei de você ter colocado do John Stuart Mill, porque ele é um liberal. E não dá, muito pela aquela ideia de utilidade, de produzente, de capitalismo, de pensamento e economia neoliberal. Então, é claro que ele se posicionaria intencionalmente. John Stuart Mill. Você falou que no cristianismo a gente tem que sofrer para conseguir a redenção. Mas esse sofrimento não é em relação à carne, esse sofrimento, vou tentar colocar melhor, esse sofrimento, na verdade, é carregar a sua cruz
é no sentido de que, no sentido espiritual da palavra, não carnal. A palavra de Deus diz, a Bíblia, coloca que por minhas pisaduras foram sarados. A partir das feridas de Jesus na cruz, a partir do ato em si da crucificação, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por minhas pisaduras, por meus ferimentos, vocês foram sarados. Então aqui a gente não busca redenção no sentido de sofrimento, como está sendo colocado aqui, de um sofrimento devido à doença. Pelo contrário, Jesus curava pessoas de suas doenças, né? Então, não. E a gente podia entrar, mas é um pouco extenso essa discussão sobre a ética. A ética, em algumas perspectivas, em algumas vertentes, a ética é a privatização de uma moral. E quando você coloca que devemos partir da questão de observarmos os nossos familiares e vermos como por ali, né, o sofrimento, ver de perto os nossos familiares, você, de alguma forma, está caminhando para uma privatização da moral. É o que eu pensei. E assinar um documento não sinaliza a educação necessária. Mesmo assinar um documento, a gente assina vários e a gente nem lê. Mas a questão é que o documento em si, assinar ele, o ato de assinar um documento desses, não diz respeito à educação necessária, não diz respeito à exclusão, não diz respeito, na verdade, nega tudo aquilo, tá? Em algumas vertentes. É claro que eu entendi o que você quis dizer. Mas o nosso argumento é baseado em que a luta é para a autonomia do indivíduo, liberdade do indivíduo, mas na prática ele não tem essa autonomia. E ainda assim perde a sua vida. Vou deixar a Cida falar se ela quiser. Cida, você tá aí ainda? Tá sim. Oi, Cida, você quer falar alguma coisa? Quer completar? Então, está ouvindo? Tô ouvindo, você tem mais 5 minutos. Tá. Aí eu faço uma pergunta para outro grupo, que eu fico imaginando assim. Uma pessoa que está lá na cama, ele não tem condição, né? No caso de falar se quer morrer, se não quer. Às vezes, não sei, né? Porque ali no caso é a pessoa que está doente. Será que ele quer morrer mesmo? Porque a família vai lá e fala com o médico que pode dar uma injeção letal que acaba com aquele sofrimento. Mas será que é isso que ele quer? Por mais que ele não, que ele está ali, vai ver que ele tem aquele sentimento que ele vai ser curado. Então, assim, eu não acho que por mais que tenha que nem na Holanda, que tem essa eutanásia, e lá não é tanta gente que morre igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, se você olhar, pensar bem, tem muita gente que se mata, suicídio, tem muita gente que se mata, coisa, mas ali é o quê? É depressão, é gente que está sozinha, porque normalmente os médicos, eu penso assim, que eles pegam as pessoas mais fracas, aquelas pessoas, sabe, que não tem uma pessoa que fica do lado, gente que precisa de carinho, que está sozinha, é gente mais velha, criança, hoje em dia, por exemplo, hoje com esse tanto que vai estudando, quando os meninos estudando o tempo todo, não tem carinho para a criança, eles ficam na depressão, aí o quê? Será que isso mesmo vale a pena? Porque eu não acredito que vale a pena, não. Eu acho assim que, por mais, vai na religião e vai naqueles também que acham que, tirando a religião, que tem uma vida, que nem o outro grupo falou, que tem uma vida, né, depois da morte. Mas eu acredito que mesmo assim, aquela pessoa que está em cima de uma cama, eu acredito que ela não queria morrer. Ela está ali, ela queria que uma pessoa lutasse mais por ela. Então, é isso.
Bom, pessoal, então vou passar aí 5 minutos finais para responder as perguntas aí que foram feitas, fazer as considerações que querem fazer. Depois eu vou passar para as perguntas, tem alguns comentários aqui no chat que eu quero depois ler para vocês e vou fazer as minhas perguntas também, tá? Mais 5 minutinhos aí para vocês conseguirem fazerem as considerações. Só rapidinho, eu não confundi o cristianismo com o espiritismo. Quando eu falei vida após morte, não é a reencarnação, é a vida no paraíso mesmo. E vou deixar a Natália falar, mas vou deixar a Natália falar. Pode falar se você quiser alguma coisa. Depois você fala, Ana. Pode falar, Depois eu vou depois eu fazer falo. várias perguntas. Pode falar, sim. Só que, Nath, o seu fone travou de novo, o seu áudio. Ah, a gente não ouviu nada. Travou, né? Voltou agora? Voltou, pode falar. Voltou? Voltou. Então, eu queria chamar a atenção porque a eutanásia, ela se permite. Nath, não tá vindo. Não sei se é só. E aí eu queria falar que o Estado, eu não sei se é a expressão certa é essa, mas eu acho que não. Eu não sei. Ô, Ana, você tá ouvindo normal ou é só pra mim? Não, tá travando pra mim também. Você quer tentar sair e entrar de novo, Nath? Acho que eu vou aproveitar que ela que travou e vou falar então. Beleza. Quando fala que ressaltando sempre, o indivíduo não quer morrer, ele não quer morrer. É o que eu falo do tabu, que a gente reproduz o que a gente acha no indivíduo. Eu acho que ele não quer morrer. E se for pegar todo mundo e falar assim, só falar uma coisa aqui rapidinho. Tem gente que tá em um sofrimento tão grande que realmente quer sim morrer, porque é uma morte que vai acontecer de qualquer jeito. E realmente, para a pessoa querer morrer, é um sofrimento muito grande, muito agoniante. E é preciso falar um pouquinho A palavra de Deus diz que esse arrependimento não é carnal, é espiritual. E eu só queria lembrar que tem outras religiões que consideram outras coisas também. Então, assim, eu citei o cristianismo primeiro porque é o mais conhecido, mas, assim, em outras religiões. Mas eu vou deixar a Natália falar. Então, agora o áudio vai, né? Acho que a liberação de eutanásia não significa que é obrigada. A pessoa que está no estado vegetativo, ela não contar mais com a ajuda dos aparelhos ou dos médicos, mas que sim ela possa ter a liberdade entre escolher e não. Apesar que a Priscila colocou alguns empecilhos sobre esse tipo de escolha, e sobre isso eu queria falar de um projeto de lei que estava tramitando no Senado. Não sei se essa espeta, mas ele caducou por falta de... porque venceu o tempo dele votar, mas ele trazia sobre... ele falava, acrescentava no Código Penal sobre eutanásia e trazia uma pena. A eutanásia não era isenta de pena, a pena era uma prisão de 2 a 4 anos, mas ele trazia uma exceção para aplicar essa pena. E uma das exceções era se o juiz poderia deixar de aplicar a pena, avaliando as circunstâncias do caso, bem a ação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Ou seja, a eutanásia, sempre que acontecesse algum caso de eutanásia, ela deveria ser julgada, e aí caberia ao juiz avaliar a situação de como que foi, como que aconteceu, qual que era a relação do parentesco, de quem autorizou, da escolha da pessoa, né, que decidiu por não continuar a viver. Assim, não dá para a gente garantir os problemas que a pessoa escolha da pessoa, que seria uma escolha sempre consciente, na hora e coisa assim, mas já é um meio da gente garantir que seria uma escolha mais natural da pessoa, uma escolha livre mesmo, que foi, voltando no início, que é o que o Barroso
ministro do Supremo falou. Ele falou que não, que acredita que a Constituição não proíbe a eutanásia, mas que ela deve ser permitida, obstando com detalhes algumas colocando algumas regras para não ser uma coisa livre e ser justificado, por exemplo, o suicídio comum ou coisa como se fosse eutanásia. Acho que é isso. Se a Ana quiser acrescentar alguma coisa. Na verdade, eu vou passar a palavra para outro grupo, para 5 minutos finais. E aí, depois a gente, nas perguntas aqui, nos comentários, a gente continua discutindo. Pode ir, Priscila e Cida. Então, você falou sobre outras religiões, sobre o que elas falariam. Que outras e o que, exatamente? No sentido de, pelo que eu sei do Espiritismo, é uma questão de crescimento aqui, é uma questão de que você precisa passar por essa etapa para ser mais superior, digamos assim, no outro plano. Então, precisa do sofrimento mais uma vez. No cristianismo, como eu coloquei, não é esse sofrimento em específico devido às curas de Jesus, não é enfermidades. Que outras? Seria legal se trouxesse mesmo, eu não sei, de outras. E eu achei legal, bateu aqui em mim, quando a Natália falou a questão de que da questão do estado vegetativo de alguém. Se a pessoa está em estado vegetativo, e em muitas situações nós sabemos que a família é quem decide pelo indivíduo se vai optar ou não pela eutanásia, pela ortotanásia ou pela distanásia, cadê a autonomia do indivíduo? Se é outra pessoa que decide por ela porque ela está incapacitada. Eu não vejo. E é só isso que eu pensei. Quer acrescentar alguma coisa, Cida? Ou eu posso passar para as perguntas? Inclusive, acho que a Cida saiu aqui. Não estou vendo ela aqui mais. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Então, se a Cida voltar, eu passo a palavra mais um pouquinho para ela. Pessoal, várias coisas aqui eu achei muito legal. Na verdade, eu queria, assim, elogiar, de uma maneira geral, a qualidade dos debates, né? Eu acho que todos os dias, quem está acompanhando para valer, né? Eu sei que tem algumas pessoas que estão sempre presentes, sei que, né, quem está realmente participando e se inteirando aí dos assuntos, lembrando, né, que são assuntos, primeiro, que são extremamente difíceis de serem discutidos. Eu não estou cobrando para vocês, né, eu ter uma resposta correta, até porque essa resposta correta talvez ela nem exista, né? Nós mesmos no direito, a gente, na grande maioria dos casos, a gente ainda nem tem posicionamento sobre eles. Então, primeiro eu queria, assim, realmente, eu vi, assim, o quanto vocês têm pesquisado, o quanto vocês de fato têm estudado, né? E isso é muito interessante. Muito, muito, muito legal. Porque mostra, quando a gente lê um assunto polêmico desse, acaba que a gente vai se interessando, né? E realmente nos faz pensar, nos faz questionar, nos faz até criticar o assunto. E eu achei interessantíssimo agora a discussão ter ido para o lado religioso. De uma forma ou de outra, né? Uma coisa que não teria nada, assim, não é que não teria nada a ver, né? Mas acho que a Ana até começou falando sobre a laicidade do Estado, que as decisões, né, do Estado não deveriam se pautar aqui em questões religiosas, né? Em primeiro momento, ela já trouxe isso e por alguma razão os argumentos foram indo para a religião. Vocês imaginam que isso também acontece no Congresso Nacional e nos julgamentos dos variados casos aí dentro do direito? Se na discussão aqui em sala de aula, a gente, né, conversando, argumentando, a gente acaba que vira um pouquinho aí o posicionamento pro lado religioso, vocês imaginam se de fato, se na real, o nosso Estado, ele realmente é um Estado laico, né? Pois é, mas aí é um erro, né? Claro, né? Isso que eu tô dizendo, exatamente. O que eu quero dizer é, embora a gente tenha lá, o Estado é laico, a gente não vai
utilizar nenhuma religião para colocar, para definir nenhuma norma, mas acaba que a gente mesmo, quando a gente vai argumentar, a gente fala de uma religião ou de outra. Aí eu fico imaginando, e a proposta que eu quero falar imagina na hora de fazer as leis, se essas morais religiosas, elas também não estão presentes ali dentro do Congresso Nacional e na hora de um julgamento, num caso parecido, de aborto, de eutanásia, de sei lá o quê, se as questões religiosas ali do julgador também não entrariam aí em questão, né? Aí, porque eu tô falando assim, porque eu achei muito interessante, a Priscila e a Ana ali começaram a debater a questão do cristianismo. Eu entendi, viu, Ana, quando você falou do cristianismo, eu entendi que você não está falando necessariamente assim, do plano espiritual ou da vida, da reencarnação. É porque o cristianismo, de uma maneira geral, ele acredita que depois que você morre, você vai para o paraíso, né? Para um lugar melhor. Então, deixa eu ficar livre aqui do sofrimento aqui na Terra e podendo ir para esse paraíso. Seja lá como é que a religião chama esse paraíso, né? Sei lá, tem vários nomes, cada religião, no final é tudo a mesma coisa, né, gente? Assim, no final todo mundo tem os seus nomes diferentes e a gente fala, né, de um céu, vamos dizer assim. E aí, rapidão, aí porque a Paty comentou isso também, né, vida após a morte é uma coisa, a visão espírita suicida vai para o umbral, enfim. Mas, o que eu ia comentar? Então, assim, primeiro eu achei interessante e quis fazer esse comentário aqui, como que a religião, ela de fato, ela tá nos nossos dias, ela tá presente na nossa vida e de forma que a gente não consegue desgrudar muito dela. Então, será que nas grandes decisões do Brasil, no Congresso Nacional, no Judiciário, a gente também conseguiria se ver livre, né, das influências religiosas? Isso é só um questionamento porque foi muito interessante os argumentos que vocês trouxeram nesse sentido. Para o grupo, então, que é a favor, a minha pergunta Ana e Natália, mas essa decisão, antes de eu fazer a pergunta, só o comentário aqui da Paty, vocês leram, né, que ela falou sobre o processo, a decisão da família em não levar o seu pai, né, Paty, para o hospital. Quando a médica disse que ele deveria ir para o UTI, nós decidimos... pode falar. Eu até queria falar, eu estava procurando aqui onde que levantava a mão. Mas pode falar, então pode começar. Então, quando você fala sobre essa questão de não misturar religião, eu acho ela uma situação muito assim complexa, pelo seguinte, por exemplo, a minha família ela é católica e meu pai foi cremado e a gente decidiu não levar ele para o hospital. Então foi assim, ele estava em casa com câncer, ele já estava em home care. E ele falou com a gente, não me leva para o hospital de forma nenhuma. Não quero ser entubado, não quero ninguém enfiando nada dentro de mim. Então, quando a médica passou e falou assim, olha, se ele continuar em casa sem entubar, é uma questão de horas, ou ele pode ir para o hospital e ter uma vida um pouco, vamos dizer assim, pode prolongar, talvez até por uma semana. Mas já era algo que já estava, e aí, no caso, eu entendo a questão das meninas que foram a favor, que é o fato de, já era algo que não tinha mais recurso, ele já não teria mais nem qualidade de vida. Ele iria para o hospital, ele seria entubado e viveria no máximo uma semana. Então, a gente decidiu que ele ficaria. Só que a gente bate de acordo com a questão da religião, porque é uma decisão muito difícil, é muito pesada, sabe? Assim, eu acho que para o pessoal aí depois, né, não sei se alguém que já teve essa experiência, mas meu pai morreu na minha mão. Foi uma decisão que foi consentida por todos os filhos, mas é um peso, sabe? Por mais que a gente saiba que foi a decisão dele, e aí eu não acho que nós não estamos tirando direito à vida, porque é ele que decidiu isso, ninguém chegou e falou assim, gente, olha, meu pai não merece mais viver, vamos mandar desligar. Não é isso. E eu acho que a eutanásia também não é isso. É quando não tem mais, assim, perspectiva nenhuma de vida. Então, isso ocorreu com a gente. E a questão da religião, ela é muito complicada, porque hoje a gente bate de frente com essas questões, porque foi cremado, e aí tem a questão da Igreja Católica, a gente não sabia o que fazer com as cinzas, depois a gente teve que enterrar. Então, assim, tem toda uma situação que envolve, não tem como separar a religião, principalmente quando a gente fala de vida e morte. Aqui, Ana, eu só queria, como a Paty citou um exemplo da vida dela, eu tenho uma tia que ela lutou 6 anos contra o câncer, e tem pouco tempo que ela faleceu, ela ficou 2 meses internada, e aí foi parando aos poucos os órgãos,
e aconteceu dela querer pedir para ir para casa, para morrer em casa, e a família não conseguiu tirar ela de lá para levar para casa porque o médico não podia permitir que ela saía. Então, para você ver, a Patrícia, o caso dela, eles foi uma decisão de todos. Eles que é o não caso da levaram, eutanásia. né? E Eles isso, não pior, levaram. eu acho Tinha que que levar para UTI e aí a opção foi não levar. É diferente. Isso, a escolha deles foi não levar. Então, eu acho que, não julgando, mas pior ainda é você ser meio que obrigado a levar e depois não conseguir fazer mais nada para aquela pessoa, porque o Estado manda nela mais do que você e do que ela mesma. Foi esse o caso. O hospital não liberava de forma alguma, sendo que era vontade de todos. Porque essa é a discussão. É no momento em que a pessoa está no hospital, ou então que existem recursos para dar continuidade àquela vida, né? E no caso, o pior é que não existia recursos, porque o recurso era paliativo, por exemplo. O rim parava de funcionar. E aí fazer alguma coisa para curar aquilo ali e conseguir fazer com que... Sim, mas o que eu quero dizer é assim, por exemplo, né? Vamos supor, o rim parou de funcionar, mas existe uma hemodiálise, né? Isso. Ou seja, existem recursos que vão deixar aquela pessoa viva. Não estou falando em qual condição de vida, estou falando da pessoa viva, né? Então, no caso do hospital, realmente, quando você fala, o Estado manda mais, manda mesmo. Por quê? Porque é a obrigação do Estado proteger a vida, né? Isso, o bem-vida é um bem não só individual, é um bem estatal, né? Então, aí eu até já dou sequência à minha pergunta, quero ser o seguinte. A família, cabe à família decidir, né? Se aquela pessoa vai viver ou vai morrer? Essa decisão, será que a gente não está entregando nas mãos? Eu digo assim, claro, a família que, em tese, é quem ama, quem cuida, quem protege. Mas isso não é uma regra. Primeiro ponto. Eu tô só problematizando, tá, gente? Claro que eu sei que cada caso é um caso, mas, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, uma herança muito grande para receber. Olha que situação complicada a gente deixar essa decisão na mão de uma família, na mão da família de pessoas que estão ali sobrecarregadas porque aquela pessoa está doente, uns estão mais sobrecarregados que outros e tal. Então, será que essa decisão, ela realmente pode ser de alguém que não tem, assim, conhecimento médico, não tem conhecimento jurídico, não tem conhecimento, né? Beleza, tem o amor? Talvez tenha o amor? Tem, vamos colocar que tem. Mas, então, assim, será que não seria necessário uma decisão judicial, de fato um processo, um juiz que analisa aí as condições? Aí eu tô indo contra o que você está falando, assim, né? Será que o Estado, ele tem o direito a defender aquela vida mais do que a própria família? Primeira coisa. E a segunda coisa, você e a Nath falaram sobre assinar documentos, que a pessoa poderia, igual a gente doa os órgãos, a gente poderia assinar, falar assim, olha, numa situação de estado vegetativo e tal, eu estou assinando com um documento falando que eu não quero isso para mim. E na hora do vamos ver, será que a pessoa não pode mudar de ideia? E quem que vai saber se essa pessoa mudou de ideia? Porque decidir por uma morte, uma coisa é falar quando eu morrer, outra coisa é estar vivenciando a morte e ver ali que não tem ninguém lutando pela minha vida, né? Não sei. Por isso que eu estou problematizando. Claro que eu também não reflete necessariamente a minha opinião pessoal, ou reflete, não importa. Eu só estou falando que, será que isso tudo a gente pode deixar ou na mão da pessoa, dos familiares? E segundo, será que a própria pessoa, ela tem noção do momento da morte? Como que ela vai vivenciar isso no momento da morte, né? Enfim, querem falar alguma coisa sobre isso que eu falei? Natália, se você quiser falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu penso que talvez não exatamente o que eu penso, mas enfim, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de deixar na mão da família e não deixar na mão do Estado, é o que você disse, a gente pressupõe que toda família tem amor, mas não é o caso de todas.
Só que para o Estado, quando a gente olha para o Estado, é desse Estado defender minha vida, para o Estado eu sou um número, eu sou meu CPF. E para minha família, mais que um número. Mesmo a gente pensando se tem ou se não tem um amor, mas para minha família, eu sou filha da Simone, no meu caso, filha do Elias, eu tenho uma história, eles me conhecem, eles tratam mais comigo que o Estado, porque para o Estado eu sou um número e a obrigação do Estado é defender minha vida, mas a minha família sabe, além de um número, sabe da minha história, tendo muito amor ou tendo pouco amor. Aí eu acho que não trata nesse estado vegetativo de morte, eu acho que a família pode sim definir sobre a vida da pessoa que está em estado vegetativo. Porque quando a família vai opinar sobre, o indivíduo já não está em plenas condições psicológicas e muito menos físicas. Então, quem vai lidar com o tratamento, quem vai cuidar daquela pessoa, ou quem vai cuidar das questões do velório e tudo, é a família, porque o Estado está lá para lutar pela vida. Mas o Estado, muita gente vê que o Estado é muito ausente nas questões de dar o tratamento, oferecer alguém para cuidar e tudo. Então, quem vai fazer isso é a família. Eu acho que como a família vai ser responsável por ver como aquela pessoa vai ficar, independente se a decisão é pela morte ou continuar a vida, seja com qualquer condição, como a família que vai arcar, eu acho que é justo a família também de opinar, aí ser, é o que eu disse, né? Ter algum tipo de norma para não deixar para julgar. Por que aquela família está tomando aquela decisão? Se existe um laço amoroso verdadeiro, só uma questão de interesse, como você disse, da herança e essas coisas. Não, E eu achei. acho que. Pode falar. Pode falar. É só para responder a outra pergunta, eu acho que nos dois casos a morte vai acontecer. De qualquer forma, independente da fé, religião, que a pessoa acredita que pode acontecer um milagre, a morte foi estabelecida que ela vai acontecer. Então, quando você fala se eu assinar um papel e mudar de ideia, realmente a gente não pode prever caso a caso, mas é um resguardo. E eu coloquei, por exemplo, a doação de órgãos, a gente já deixa exposto isso, porque realmente o papel é só uma... Como que fala? Tipo assim, algo... Uma manifestação de vontade, né? Isso. E mesmo que a minha vontade mude, a morte vai acontecer de qualquer forma. Então, eu acho que, assim, antes ter um papel em que eu permito do que colocar a minha família nessa situação de decidir por mim, mesmo que a decisão seja errada. Entendi. E aí, Posso falar? eu vou só... Quem me pediu falar? Luana. Ô, Minha Luana, cara não tá antes... aparecendo quando eu pentei cabelo, não. Não tem problema. Antes de você falar, deixa eu só passar a palavra para a Tairine, que ela já tá levantando a mão ali um tempinho. Tá bom, tá bom. Aí eu passo para você depois. Vai lá, Tairine. Vocês estão ouvindo? Sim. Eu gostaria de saber, professora, aonde que entra a questão dos tratamentos paliativos? Se eles entram na questão da eutanásia ou não, seria uma prevenção da eutanásia? Como é que entra isso no caso da pessoa? Não, na verdade, né, Tairine, a eutanásia, ela não é permitida no nosso país, né? E aí eu queria até fazer uma correção aí, algumas observações que a Cida fez, né? Porque, em tese, a eutanásia, ela não é permitida. Parece que em alguns momentos, talvez teve alguma confusãozinha, né, Pri? E o que acontece é o seguinte, então, por exemplo, há tratamentos eficazes, efetivos, o médico, ele pode fazer alguma coisa pela vida daquela pessoa? Pode. Então, a gente não pode decidir pela morte dessa pessoa, né? Existem tratamentos, existem medicamentos, existe uma internação, sei lá, qualquer coisa. A gente não pode tomar essa decisão. Ah, nós não vamos querer esse tratamento, não. Agora, existe um momento que o médico vira para a família e fala assim, olha, sei lá, a quimioterapia não está fazendo efeito, pelo contrário, o câncer está só se alastrando, está fazendo efeito reverso, sei lá, alguma coisa, e não existe mais nenhum tipo de tratamento possível para reverter o quadro dessa pessoa. Você, família, pode recorrer a tratamentos paliativos? Pode, perfeito.
Mas o que a questão é, se na ausência de tratamentos efetivos, vocês decidirem, né? Não dar continuidade como é que fala? Não dar continuidade aos tratamentos é uma coisa. Fazer tratamentos paliativos é outra coisa. O que a eutanásia fala é o seguinte, a pessoa está lá viva, ela se mantém viva, normalmente com aparelhos, né? Normalmente ali em estado vegetativo, ou então numa situação de, sei lá, de deficiência do corpo completa, às vezes só a mente que está ok, a pessoa fica sofrendo com aquilo, sente dor, sei lá, qualquer situação. A eutanásia eu posso interromper a vida dessa pessoa, né? Então, não é uma questão de tratamento paliativo nisso, né? Nesse sentido, é uma questão de eu posso, existindo ali meios eficazes de manter aquela pessoa viva, seja ela em qual estado que for, conversando, não conversando, estado vegetativo ou não, eu tenho o direito de interromper a vida dessa pessoa? Segunda coisa que eu achei interessante aqui, antes de passar a palavra para a Luana, acho que foi até a Paty que falou, não confundir a eutanásia com o suicídio, e muito menos com o suicídio assistido, né? O suicídio assistido é quando a pessoa ela quer morrer. Ela tem, inclusive, ela tem que estar no momento de lucidez, até para ela poder manifestar essa vontade, né? Não pode ser uma pessoa que está em estado vegetativo. Já a eutanásia poderia, né? Quando a família também toma essa decisão de desligar os aparelhos, né? Que a gente vê nos procedimentos lá na Europa. Depois eu queria só saber se algum dos grupos pesquisou sobre o caso da Suíça e em Portugal, porque Portugal recentemente alterou a lei, né? Sobre a eutanásia. E na Suíça, eu tenho uma ex-aluna que ela tinha uma irmã que morava lá, e ela fez uma pesquisa muito interessante falando que existe tipo uma associação que chama ESIT, que ajuda pessoas de outros países que não se permitem a eutanásia irem para a Suíça para poder praticar a eutanásia lá. Interessante, né? Eutanásia ou suicídio assistido, não sei direito, mas alguma coisa nesse sentido. E aí, deixa eu passar a palavra para a Luana, só para ela fazer as considerações que ela queria ou as perguntas que ela queria. Obrigada. Tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tatiana, vendo os dois grupos debaterem, eu fiquei pensando uma coisa, que parece que tudo está à frente da pessoa, da sua liberdade. Quando não é o Estado, quando não usam, né, o Estado como empecilho, é a família. Quando não é a família, usam a religião. Aí se usam como argumento, né, a cidade do país, aí já falam que a pessoa não pode não ter noção da sua própria escolha. Então parece que tudo gira em torno de não respeitar a liberdade da pessoa. Então, assim, independente se ela vai para Aruanda, se ela vai para o paraíso, se ela vai para outro plano, talvez a pessoa mesmo que esteja ali, né, no final da vida, ela não acredita nisso. Então, para ela, tanto faz. Porque a diferença mesmo que faz é para quem fica vivo. Então, assim, às vezes isso gira, isso nunca aconteceu com a minha família, com alguém próximo, então fica até um pouco vago eu falar se eu sou a favor ou contra, né? Mas às vezes parece que os sentimentos, né, das pessoas próximas, né, no caso até a família mesmo, tira toda a liberdade, a vontade da pessoa sobre a sua própria vida. Então você está decidindo sobre a sua vida, cara, é a sua. E pronto. Por mais que seja triste, né, seja bem complicado isso, parece que tudo gira em torno para a pessoa não ter a liberdade do seu próprio corpo, da sua própria vida. Aí eu fiquei pensando, não sei se eu viajei muito, mas... Não. Achei super interessante, na verdade, assim, não foi um argumento que foi trazido, e é um argumento que nem sempre é trazido, mas, assim, é interessante, né? Por que na hora de... Pode falar. Não, pode terminar. Não, por que na hora de dar autonomia
ao indivíduo sobre o próprio corpo, isso em qualquer das situações que a gente está discutindo, né? Seja aborto, eutanásia, suicídio assistido, transfusão de sangue, todos os assuntos aí que a gente está falando e colocando sobre isso, por que que a autonomia da vontade ela fica sempre em último lugar? Porque, em tese, né, o Estado ele cuida. Igual a Paty falou, mas no caso do meu pai ali, o Estado foi completamente negligente, não cuidou nada. Mas, em tese, né, o Estado ele tem que cuidar daquelas pessoas que não teriam condições de resolver por si só, né? Agora, é muito complicado, não tem essa resposta, eu não tenho essa resposta para te dar. Porque eu fiquei com a sensação de que quando a pessoa, por exemplo, decide lutar pela vida, talvez, né? Todos vão ouvi-la, vão dar, né? Ajudar sempre. Isso. Mas se é o contrário, se o desejo dela é o contrário, aí o Estado já tem poder de intervir, a religião chega colocando seus argumentos no meio, a família também se vê, né, no direito de escolher pela pessoa. Eu acho isso muito, como é que eu posso falar? Muito contraditório, às vezes. Contra a liberdade, né? Liberdade mesmo, individual. Tatiana, inclusive, eu tinha colocado isso, só que quem devia ter apresentado era a Luana, que ela falou bem melhor. Foi a questão que eu falei do tabu com a morte. Porque a gente tem um tabu que ninguém pode querer morrer, porque a gente reproduz a nossa vontade nele. Nossa, não tem nem o que falar. Engraçado, eu sempre falo com vocês aqui sobre a série Vikings, né? Eu sempre falo que eu assisto, que eu assisti, que eu acho que todo mundo tinha que assistir na vida, que pra mim foi uma das melhores séries que eu já assisti. Ela é muito boa e tem um ritual, né? Enfim, na série ela trata de das religiões nórdicas e tal, mas tem um ritual que as pessoas, elas às vezes tem que fazer uma oferenda lá aos deuses e elas podem ser a oferenda, né? E é uma coisa assim, muito assim, nossa, que bom que você me escolheu, né, rei? Que bom que você está me escolhendo para ser a oferenda para o Odin, sei lá, né? Porque eles realmente então, mas assim, é uma coisa muito grandiosa você ser escolhido para participar de um sacrifício, né? Então, realmente é muito cultural também, da nossa forma, que nós cristãos, né, que querendo ou não, a nossa origem, né, a nossa cultura, ela é marcada pelo cristianismo, óbvio que sim. Como que pode ser diferente de cultura para cultura mesmo? Não sei, né? Mas pode ser diferente. Tatiana, eu lembro de uma aula que o César deu de cultura religiosa para a gente no segundo período. E ele falou, né, que a nossa cultura baseada no cristianismo, a gente tem muito aquilo de sofrer pelo morto, né? Então, a gente faz o velório, fica lá horas e horas chorando, olhando para a pessoa no caixão. Depois a gente enterra, chora mais um pouco e aquele drama, entre aspas, todo. E aí, depois que passam, né, 7 dias, a gente ainda faz a missa e tudo como se... 30 dias, 1 ano, né? Na Igreja Católica tem essa tradição até de 1 ano. E aí eu lembro dele falando, isso ficou bem marcado para mim, que eu lembro dele falando que a nossa cultura é de sofrer mesmo. Porque se você não sofre, parece que como se você não se importasse com a Paty até falou aqui, né? Mas é o luto, né? Existe o luto, o sofrimento ali dos entes que amam. Não, eu concordo completamente, Paty, mas isso tudo é a nossa visão. Porque no México, por exemplo, eles celebram a morte. Sim, né? Mas eu não estou falando no sentido da pessoa, né, não ficar triste, né? Igual a Patrícia falou do luto, lógico, luto é luto. Claro. A nossa raiz, quando ele falou, eu realmente pensei e comparei com as outras religiões e outras culturas, justamente no México, né? Que para eles, assim, é um dia de festa. E até em Vikings também, né? Que fazem aquela coisa maravilhosa e aí a pessoa morre com honra, né? Se ela morrer com honra. E até a relação das mortes, por exemplo, nas próprias guerras, né? Por que os vikings eles ganharam tanto, né? Nas conquistas, enfim,
nas lutas lá dos guerreiros. Porque Eles não tinham medo de morrer não na tinham guerra. medo da morte. Melhor coisa da vida era ir para Valhalla. Então, tudo bem, se eu morrer, eu tô melhor do que estar vivo. Eles né? acreditavam que lá, né, eles poderiam sentar codim, beber vinho, dançar, não sei o quê. Então, para eles é como se fosse uma honra mesmo morrer e com dignidade para você poder com entrar, dignidade, né? É importante a parte da dignidade. Olha que interessante. Porque então, lá... se você, por exemplo, você não pode morrer com medo. Então, a todo momento, até quando as crianças morrem, né? Eles falam, eu não tô com medo porque eu vou para Valhalla, eu vou encontrar meu pai, vou dançar com fulano e ciclano. Então, é legal a gente comparar essa cultura mesmo com a nossa. Até para ter uma ideia, né? Tipo, do que é lá fora e etc. Luana, eu estava pensando uma coisa muito parecida com o que você comentou no início, desde o início, que eu ouvi alguém falando alguma vez, eu não lembro, que nós brasileiros, a gente tem um problema muito grande com a perca. A gente não sabe perder ou a gente não sabe lidar bem com finais, assim, finais de ciclos. Então, assim, é muito real, a gente sofre muito, eu acho que é muito cultural nosso. Então, assim, essa questão da cultura pesa muito, como a gente viu aí a questão dos vikings e outras religiões também, e outras culturas, na verdade, onde a morte não é tão assim. Religiões também, porque tem religiões que tipo assim, que eles nem chegam a velar, nem nada. Morreu. Eu lembro passagem, que né? eu acho isso muito estranho. De uma época que eu frequentei, eu vou falar nomes, a Igreja Universal, e que eu achei isso muito estranho, porque eles não têm esse costume de velar e fazer toda essa questão. E quando eu questionei, eles falaram que, assim, a pessoa morreu, não tem mais o que fazer por aquela alma. Tipo assim, agora é ele Deus, ele que vai resolver lá, as ações deles que vão ser refletidas. Então, assim, não adianta nada a gente ficar rezando por ele, orando, no caso, né? Orando por ele, fazendo Meu marido, tudo. ele fala assim, a família do meu marido é evangélica, né? Aí eu sempre falo assim, vamos rezar hoje. Falo com meu filho, Daniel, vamos rezar e tal. Aí o meu marido fala assim, não, rezar não, vamos orar, porque quem reza é a concorrência. E outra coisa também, nós levantamos várias religiões, mas a gente não levantou quem é ateu. Quem não acredita em nada também. Morreu e tá tudo certo, né? Não tem essas questões morais, religiosas envolvidas. Agora, só uma observação, vocês sabem que no meu mestrado, doutorado, eu estudei, né? Estudo muitas emoções, né? E a minha orientadora, ela sempre falou uma coisa muito legal, né? Que no Brasil, a gente tem as emoções tão pré-determinadas que, por exemplo, se você vai num velório, você perde um ente querido, né? Se você vai num velório, você tem que chorar. Você tem que chorar, você tem que sofrer. Às vezes você nem tá sofrendo tanto, às vezes você tá assim, ok, tá tranquilo. Igual vocês falaram, às vezes era uma pessoa que tava sofrendo muito, aí foi só uma passagem e tal, sei lá. Aí a pessoa, vamos supor que a esposa do cara, ela não... Primeiro, se ela chorar demais, né? Se ela fica lá berrando, chorando demais, vai falar assim, ia lá, tá vendo? Não aproveitou o marido enquanto estava vivo, né? Agora tá aí, arrependida, morreu, né? A gente julga as expressões, a gente julga as emoções com base na nossa cultura, né? Então a gente não imagina que tem diferença. E o pior, né? A pior do que sentir muito, do que aquela mulher que sofreu pra caramba, é a mulher que apresenta, por exemplo, uma ausência de emoções. Né? A ausência de emoções no nosso país, ela é muito mal vista. Você imagina se seu marido morre, se você ficar lá plena, ok, tudo certo, as pessoas vão falar assim, nossa, o que é isso? Não sofreu? Quer dizer, até isso, até as emoções em relação às mortes, relações a esse acontecimento, que todos nós sabemos que vai acontecer com a gente, é uma coisa que no Brasil, e claro, em outras culturas também, cristãs e tal, é uma coisa muito marcante, né? A gente tem que ter o mesmo tipo de comportamento, não pode ser alterado, né? Qualquer coisa você me multa, porque eu falo... Professor... Deixa quem tá falando primeiro? A Luana ou a Emily? A Emily tá falando junto comigo, Emily?
começamos a falar na mesma hora. Pode falar, Emily, pode falar primeiro. Não, eu só queria comentar de uma coisa que eu acho muito interessante, é a questão de como as crianças elas reagem a isso. Eu percebi isso com a morte do meu pai, né, também que foi recente, vai fazer um ano, e como a minha irmã reagiu a isso, porque foi muito louco. Porque a primeira coisa que ela disse foi, ela virou para a mãe dela, né, e falou: mãe, pensa pelo lado positivo, pelo menos ele não vai estar sentindo o calor daqui de Fortaleza. Então, assim, é muito curioso como as crianças reagem, porque, tipo assim, elas não têm essa questão cultural tão formada como a gente, que tem que sofrer e tudo. A minha irmã, por exemplo, ela tentava procurar lados positivos. Eu não sei se, eu acho que no início, para ela não caiu a ficha, né? Foi muito, assim, mas é interessante como as crianças reagem à morte também. Não, demais. Eu fui assim, a gente também, há pouco tempo, há uns meses, o irmão da minha cunhada também veio a falecer. Ele tem 2 criancinhas, de 4 e de 6 anos. E é um menino de 4 anos no velório, ele brincava no velório o tempo todo, né, e tudo. Mas deu muita dosinha, assim, porque aí tava tudo ok. Ele tava falando, não caiu, a ficha não caiu, não sei o quê. Ele foi seguindo o caixão e tudo. E aí, no final, assim, depois que já tinha enterrado, tava enterrando mesmo, assim, descendo o caixão, aí ele falou assim: papai, pode levantar, papai, vamos embora, pode levantar. Quer dizer, até ali era uma brincadeira, assistir a aula séria. Aí, então, assim, eu acho que isso acontece, né, também, assim, essa formação cultural emocional, né? Então, isso tudo, talvez essa grande discussão que está aí em torno da eutanásia, por que para nós é muito difícil? Porque a gente é formado culturalmente para achar a morte muito difícil mesmo. Eu não sei, né? Pode sim. Porque quando você estava falando sobre quando a pessoa sofre muito, né, ou não sofre, e a gente julga, eu lembrei da minha madrinha. Ela ficou com o marido dela anos e anos fazendo hemodiálise, e o casamento deles antes, né, não era uma coisa muito legal. Ela apanhava e tudo, mas mesmo quando adoeceu, ela cuidou dele, levava ele 3 vezes pro hospital fazer hemodiálise, etc. E aí, depois de anos, quando ele faleceu, eu lembro que no enterro tava todos os filhos chorando, né, sofrendo perto do caixão, e ela tava assim, plena, e falava assim: eu não vou sofrer, porque eu cuidei dele, eu fiz tudo que eu podia, agora ele descansou e eu vou viver minha vida. E aí todo mundo achou ela como louca. Falou, porque ela tá doida, que não sei o quê. E não, na verdade ela não tava. Ela ficou quase 10 anos indo pro hospital e tudo, cuidando dele mesmo, fazendo tudo que ela podia. E aí, quando ele faleceu, ele, né, como descansou, como a gente fala, né, quando a pessoa sofre muito, a gente fala que a pessoa descansou. Aí ela não disse assim, que não ia ficar lamentando, porque ela fez tudo que ela podia. Então, ela não ia ficar lamentando igual todo o resto estava. Na realidade, ela estava tranquila, né? Ela estava tranquilíssima. E aí taxaram ela de doida, porque, né, ela tá doida e que não sei o que. E eu fiquei assim, meu Deus. A gente espera o mesmo tipo de comportamento, né? Todo mundo todo tem mundo que lidar com a mesma literalmente, forma. né? Milhões de pessoas e o mesmo sentimento, né? Top. Pessoal, então é isso. Já estamos aí, né? Passando uns minutinhos aí da aula. Foi ótimo. Queria parabenizar aí né, as meninas que participaram com mais intensidade aí da discussão. Achei que os argumentos foram muito bons, tá? Achei que vocês se prepararam bem aí, a Ana, a Natália, a Priscila, né? Que estão aí presentes. E foi super proveitoso, né? Eu até aprendi algumas coisas que ainda, né, não é um assunto que eu estudo com tanta ênfase, então foi bem legal. Então, parabéns, né? A gente tem dado parabéns aqui para quase todos os grupos que têm apresentado, que realmente está trazendo muitas informações, muita novidade. E eu acho que nos coloca, e coloca vocês também como assistentes sociais, assim, frente a essas dificuldades que podem vir a existir, né? E como lidar com esse tipo de coisa, né? E aí, sob o ponto de vista jurídico, claro. Mas muito legal. Boa noite, bom fim de semana. Professora. Oi. Boa noite. Só uma pergunta, como é que vão ser as aulas a partir de quarta-feira? Vamos ter aulas normais, né?
A gente vai encontrar quarta-feira, vamos continuar o nosso conteúdo, tá? Aí vai ser pelo Canvas. A minha opção para dar aula, como vai ser eu falando mesmo, aí vai ser pelo Canvas, porque vocês podem mandar as perguntas escritas, né? E toda vez que a gente for ter algum tipo de discussão, aí a gente vem para o Zoom, para poder ser mais fácil as discussões. O poder legislativo não foi passado, hein? Tá em branco. Aí a gente vai dar continuidade. Assim, eu iria começar o poder executivo, né? Eu ia começar o poder executivo. Vocês falaram que eu não falei, mas o poder legislativo eu passei sim em sala de aula. Eu tenho muita certeza, eu tenho muita lembrança disso. Eu vou. Mas é a estrutura. Mas você não explicou nada. Expliquei, sim, senhores. Não, mas isso tudo bem. Não deu tempo. Eu tenho... não deu tempo. Você passou a estrutura toda, E eu o anotei. mais interessante é que eu tenho alguns alunos que viram para mim e falam que eu passei. Então, vocês estão ficando doidos da cabeça. Mas não tem problema, a gente discute de novo, a gente conversa de novo. Eu falo, né, alguns pontos essenciais de novo da estrutura do legislativo, porque o assunto, o que a gente está estudando? O que é o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Qual é a estrutura? A do legislativo ela é muito mais simples do que do poder judiciário de fato, né? Isso você realmente falou. É uma estrutura fácil, é uma estrutura até que é fácil da gente visualizar. Não tem muito o que ser falado, mas a gente retoma a parte do poder legislativo e a gente parte para a parte também de estrutura do executivo, tá? Então, a gente vai ter aulas pelo Canvas. Não serão todas as noites, porque algumas noites eu posso passar textos, posso passar exercícios e tudo, mas todas as aulas que a gente tiver de explicação, a partir de agora eu vou fazer pelo Canvas, tá bom? Ok. O que a Patrícia falou? Luana, só sei se é a liberação da maconha. Enfim, Eu não lembro do negócio, professora. Eu sei que a senhora tinha passado o esquema, mas você não tinha explicado. Não, mas tudo bem. Aí a gente retoma, aí não tem problema. Mas você pode ir na prova, você pode fazer perguntas sobre a legalização, liberação da maconha, que eu sei. Não, vai ter uma questão, eu já falei isso, né? Professora, como assim? Uma questão grande sobre um dos assuntos que a gente discutiu aqui. Então, assim... Que seja a liberação da maconha. Eu falei, não sei, não vou falar qual que é, mas eu sei que quem estava presente aí na maioria dos encontros vai, com certeza, ser privilegiado aí nesse sentido, eu né? estava em todos, então vou saber. Mentirosa! Eu sei quem estava em todos, quem estava, gente, eu sei. Caso, e aí, na hora da prova, não... eu vou falar assim, não, essa aqui estava em sala, ela só não soube explicar, né? Vamos falar sobre a eutanásia. Eu sei que você sabe que eu estava aqui, porque eu não consigo ficar calada. A Amy, ela dá palpite todos os dias. Não, eu também estava aqui todas as aulas. Fica rindo, zoando, fazendo hora com a minha cara, né? Mentira. Luciana, você vai postar os vídeos no YouTube das aulas? Eu já tô postando, na verdade, eu já postei quase todos. Se eu não postei todos, né? E aí, as aulas que eu vou dar pelo Canvas, eu tô combinando com os meus alunos da seguinte forma. Vai depender, eu só vou postar dependendo da presença de vocês em sala de aula aqui. Se eu ver que vocês não estão sendo presentes, que vocês não estão participando das aulas, eu não vou postar para ficar aí para posteridade. Por quê? Professora. Porque quais aulas, professora? Foi aí agora? As aulas Aquela vai dar no Canvas, Mari. As próximas aulas que eu... Não, porque é o seguinte, o que acontece? Aí no início estava assim, mas não é todo mundo que tem acesso à internet? Eu sei, por isso que a minha intenção é gravar. Mas, por exemplo, nas primeiras aulas, a gente teve aí 40, 45 pessoas online. Depois só foi diminuindo. Por quê? Porque eu disponibilizei os vídeos, disponibilizei as aulas pelo YouTube. Então, assim, eu tô percebendo esse movimento. Então, se não for para a gente ter compromisso de estar aqui em sala de aula, no caso no Canvas, eu também não vou ficar postando depois, facilitando a vida de ninguém, não.
mas eu quero postar. Então, aqueles que podem e que não tem problema nenhum aí sobre internet, etc, 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 ajudem aqueles que vão ter. Então, vocês vão ter que estar presentes. E vai ser, assim, compromisso. Senão, eu vou parar de postar. Eu tô fazendo isso com as minhas turmas todas. Se as turmas estão frequentes, ok, eu vou lá, naquele dia eu vou lá e posto. Se não tem um coro aí de mais que, sei lá, de 60%, eu não vou postar. Eu sou brava mesmo. Tá bom? E as aulas, as passadas, quase todas estão no YouTube. Depois vocês olham lá, eu coloquei no próprio módulo, né? No próprio curso, vocês entram lá na aula, vocês vão ter acesso aos vídeos, tá bom? Então, beijos para vocês e até quarta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu só ver a pergunta aqui do último. Pois é, já gastei 15 minutos da sua próxima aula, então vou terminar a aula que vem 15 minutos antes, tá? Ou começar 15 minutos depois, tô brincando, 15 minutos antes. Tchau, gente, até!